Depois do vídeo de hoje, você nunca mais cairá em falsos pullbacks, em armadilhas e correções falsas. Vou mostrar toda a técnica por trás que eu utilizo para contextualizar minha operação e compreender de fato quando é um movimento verdadeiro de pullback e reteste para você realizar a sua operação. Mas antes, já sabe, esse é mais um conteúdo que vai te agregar muito valor, então já chega marretando o seu dedo aqui no like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para muito mais conteúdo sobre gráfico e mercado financeiro. Para você que não sabe o que significa um pullback, é um termo técnico no mercado que significa que o mercado realiza um reteste para depois vir um movimento de queda. A maioria das pessoas utilizam esse termo também para ambas movimentações, tanto de baixa quanto de alta, mas o termo técnico correto é: o reteste para o movimento de queda é chamado de pullback e o reteste para o movimento de alta é chamado de throwback. Então esses são os termos corretos para um reteste de movimento. Porém, você pode chamar apenas de reteste, pode chamar apenas de correção também, mas eu vou te mostrar o que de fato interessa, é qual a lógica está ali por trás daquele movimento, qual o contexto que você vai dar atenção. Isso é muito importante você ver esse vídeo até o final para entender todos esses detalhes. Agora a gente pode ir para o gráfico. Bom, aqui no gráfico a gente já começa pela parte teórica, eu quero que você preste atenção nesses detalhes. A parte de baixo aqui é o volume, tá? Então vou botar aqui volume e aqui é o gráfico. Então você tem que se atentar ao seguinte, galera. O volume, ele tem contexto e ele complementa o que o gráfico já nos mostra. É como se 50% da informação estivesse no gráfico e 50% da demais informação, né, está no volume. O Wyckoff já diz isso nos seus conceitos. Se você analisa somente preço, você somente tem 50% da informação. Então, caso você queira a informação completa do que o mercado está fazendo, de fato o que tem por trás dessas velas, desses períodos específicos, é bom você analisar o volume juntamente. E é esses detalhes que eu vou passar para você. Preste atenção, e uma característica muito detalhada também por vela da característica. E é o seguinte, movimentos de correções, vocês precisam entender já de cara que ele possui um volume menor. Movimentos de correções, vocês vão ver como característica comum e grava isso, anota. Movimento de correção, ele é um movimento mais demorado, tem mais quantidade de velas, normalmente tem um ângulo mais puxado para o lateral do que para um ângulo mais íngreme, então tem um ângulo ali por volta de 60 graus, 45, e além disso ele faz alguns respiros, então tipo, ele não lança uma queda reto, só de velas de baixa, ele vai lançar algumas velas de baixa, depois algumas velas de alta, como esse exemplo daqui, ó, ele gera as velas de baixa, gera uma de alta, depois joga de queda. É muito importante para validar o movimento corretivo, validar o pullback, você se atentar nesses detalhes, pois isso vai criar induções, porque todo fundo e topo de mercado são pontos de liquidez. Cada tipo de configuração tem mais liquidez do que outras, mas a partir disso você tem que entender que quando ele faz um respiro aqui no mercado para depois gerar queda, muita gente que entrou comprada nesse movimento, Zé, não tem gente que comprou esse movimento, não vejo nenhuma característica. Galera, para o mercado subir a gente tem que ter mais demanda do que oferta, então teve sim compradores nessa região e mais compradores ainda do que vendedores, então é muito importante você se atentar, não necessariamente às vezes da galera que quis comprar aqui, mas talvez realização da venda, realização é uma compra, então automaticamente teve compradores aqui e a maioria dos stop loss, a maioria das configurações vão posicionar abaixo de um fundo também, acima de um topo, então é ponto de liquidez. Então é muito interessante que para validar o seu movimento de reteste, uma configuração que você esteja avaliando ali de um suporte, de uma demanda, de uma faixa de grande volume, de uma Fibonacci, ele cria essas induções, tá? Crie movimentos de canais, crie pontos de liquidez, quanto mais liquidez ele criar, melhor. Então quanto mais quantidade de velas tiver o movimento, melhor vai ser para você validar e ter um pullback seguro, um pullback verdadeiro do mercado. Ou posso chamar melhor de throwback, nesse caso do movimento de alta. Então o que eu quero que você avalie? Além dessa questão gráfica que eu passei para você, que é 50% da informação, a forma em que ele vai, a estrutura, a quantidade de velas, o ângulo e tudo mais, agora você vai para os outros 50% da informação. E eu diria assim, não é totalmente 50-50, porque eu consigo olhar o gráfico e entender, e eu não consigo olhar somente o volume e entender, entendeu? Então, somente olhando o volume eu não vou montar um gatilho ou configuração, né? O indicador complementa. Então, eu não concordaria 100%
com essa frase que é 50-50. Eu diria que, sei lá, é 70% e aqui está os outros 30% da informação, beleza? Então o que você tem que se atentar? Galera, aqui, primeira impulsão. Então o que eu quero que vocês observem? Impulsão, ela vai vir com volume mais forte, ela vai vir com volume crescente. As velas vão apresentando cada vez mais força. Então esse é um detalhe que você vai prestar atenção. Se você está analisando que o mercado está em impulsões e quer contextualizar de pegar compras nas correções para surfar a próxima impulsão, é muito importante que você veja se essas impulsões estão com volume ainda crescente e forte, porque se ele está fazendo impulsões com volume caindo, já pode estar acabando o combustível dessa tendência. Depois que ele concluiu aqui seu movimento impulsivo, a gente visualiza que ele inicia a correção, e a correção, cada movimento ele vai ter sua característica padrão. O primeiro movimento corretivo e a primeira vela em especial, ela normalmente tem um volume ainda maior e é o maior volume de todo o movimento aqui corretivo. Normalmente a gente chama isso de vela de ignição. É uma vela que apresenta uma amplitude maior e uma maior concentração de volume. Então é uma vela que dá início a uma movimentação de tendência ali corretiva. Então é a primeira vela que dá início à impulsão de baixa. Depois esse movimento de alta você vai avaliar como que ele vai trabalhar o seu volume. Se essa alta daqui ele trabalhar com volume crescente, um volume mais forte, pode ser que esse movimento aqui já finalizou a correção daqui e ele vai renovar esse topo. É uma coisa que você se atenta. Caso ele tenha um volume menor, um volume mais baixo, um volume decrescente, significa que isso aqui é uma característica corretiva. Por mais que sejam duas velas, nas escalas menores, isso aqui é uma tendência de correção, entendeu? Então o mercado ele é fractal, todo o ciclo ali tem diferentes escalas, então é muito importante você entender a lógica por trás dos movimentos. Faltam apenas 2 dias para você deixar de operar com técnicas que não funcionam, deixar de ser um varejo e começar a operar a favor dos institucionais, com alta precisão e lucratividade. Só que é algo que não depende somente de mim, eu preciso do seu compromisso, é a moeda que você vai pagar para participar dessa imersão, o compromisso meu com você. Eu estou comprometido em te ajudar a mudar os seus resultados, a mudar a sua visão técnica de forma totalmente gratuita nessa imersão, mas eu preciso da sua presença e o comprometimento em cada segundo de conteúdo. Então para isso, clica no linkzinho aqui abaixo, ativa o lembrete da live para não perder e te espero no evento. Quando ele dá início à última pernada impulsiva aqui, nesse caso eu fiz uma estrutura assim, e galera, eu vou te mostrar o mesmo exemplo teórico na prática e tal, então por isso que você precisa prestar atenção no desenho aqui primeiro, tá? Aqui, depois que ele gera essa impulsão, essa última impulsão do ciclo, ela normalmente tem um volume menor, porque a característica total da correção, ela vai ter um volume decrescente. Então nessa última movimentação, ela tem um volume menor. Só que você precisa tomar cuidado, tem muita gente que não entra numa operação de compra aqui e tudo mais, porque ela chega com um volume maior nessa última movimentação. Só que é natural, é a última movimentação, é captura de stops desse movimento. Se ele estiver perto de uma liquidez também, ele vai estar capturando stop. Então ele vai ter uma troca de negociações muito grande. E esse alto volume não necessariamente é uma entrada de vendedores, pode ser já entrada de compradores. Então o movimento começando a absorver aqui, certo? Ele já vai ter um aumento de volume, bastante troca de negociações e já é uma demonstração de absorção, uma demonstração de exaustão na real, né? Então vai depender do contexto. Se for vela de pequena amplitude, é uma absorção. Agora, se for uma vela de grande amplitude, poucos pavios com muito volume, é um contexto de exaustão. E o Wyckoff já passava isso nos seus conhecimentos e também temos na análise de preço e volume. Então, é importante você entender isso. Muitas pessoas filtram essa configuração, mas é importante você analisar o contexto e a interpretação completa. Então, muitas das vezes você vai ver a primeira pernada impulsiva com o volume o maior desses movimentos. E aí você vai ver depois ele decrescente vindo no movimento de queda. Agora que você entendeu essa parte teórica, já podemos ir para a parte prática? Então vem comigo. Então eu peguei o ativo aqui do mini índice, vou mostrar para vocês um exemplo recente, tá? Um exemplo, eu sempre mostro o exemplo mais recente possível, esse aqui no pregão de hoje, para vocês entenderem que tudo isso que eu ensino para vocês funciona todos os dias na prática, nos mercados. Não é uma questão só teórica de livrinho não, que você vai ter que pegar anos de ilustração. Não, são coisas que você aplica na prática diariamente. Então, se você estiver aplicando o que eu estou te ensinando, você vai ver no seu próprio gráfico aí. Eu não estou pedindo que você acredite no que eu falo. Você vai aplicar aí e você vai ver seus resultados melhorarem. Então aqui você pode visualizar, já vamos plotar aqui o volume, tá, no gráfico, e eu quero que vocês analisem o seguinte,
Olha como que o mercado veio trabalhando esse movimento primeiro de queda aqui. Olha o volume, galera, eu quero que vocês se atentem. Eu vou só passar por cima aqui da média do volume, olha só. O volume foi crescente ou decrescente, galera, nesse movimento de queda? Ele foi crescente, cada vez mais ele ia renovando os fundos e caindo. Então, as suas operações vão ser muito melhores em retest seguindo o fluxo vendedor. Então, pô, ele fez um boys aqui, você pega um retest aqui, né, Wick Block, depois fez um movimento de queda, você pega um retest aqui, fez um movimento de queda, pega um retest aqui, fez um movimento de queda, pega um retest aqui, fez um movimento de queda, pega um retest aqui, tá? Tudo em regiões de oferta. Então, você vai pegando operações a favor do fluxo. Por quê? Porque o fluxo, ele está crescendo, a tendência está alimentada, está com combustível. Então, o preço, ele vai se alimentando, né? Vai alimentando o preço, vai meio que, tipo assim, tá passando por gasolina, tipo isso, entendeu? Tá botando combustível, tá andando, mas tá botando combustível. Então, ele vai. Até o momento que esse combustível começa a acabar. Por exemplo, aqui, ó, quando o mercado, ele criou uma estrutura de cunha, né, um padrão de reversão depois desse movimento de queda, você visualiza que aqui, nesse movimento, por mais que ele veio renovando as mínimas, o volume ele veio caindo. Olha o volume decrescente. Então, ele já não estava com volume crescente igual ele vinha tendo. O volume começou a cair. Então, aqui ele já vinha apresentando para a gente uma exaustão do movimento de queda, né, para trabalhar uma agora possível virada para alta. Aí aqui a gente já percebeu um aumento muito grande no volume, o volume crescente, e aí a gente já se atenta nos detalhes, que são quais? Olha esse movimento corretivo que o mercado fez. Não parou na order block em si, parou no suporte em si, na região de suporte, digamos assim, criando até um ponto de liquidez. Mas olha o volume como veio caindo, ó, o volume decrescente. E não interpretem vela individual, vela individual e vela individual. O que eu expliquei para vocês ali na parte teórica? Olha essa vela daqui, grande amplitude, com muito volume. O que eu falei para vocês, muita gente fica com medo de entrar em posição assim, mas olha só, muito volume em final de movimento, galera, exatamente o desenho que eu fiz para vocês, galera, exatamente o desenho na teoria. Eu nem me baseei assim, é porque eu falo para vocês, o que eu ensino de forma didática, a parte teórica, cara, é o que o mercado faz, entendeu? Então, eu tô compartilhando com vocês uma experiência. Então, olha só, aqui o mercado ele teve um volume maior, quero que veja por detalhe, ó, tanto, pô, questão de livro, mas olha aqui na prática, ó, se atenta. O primeiro movimento não foi uma vela de grande amplitude, olha o volume, galera. E foi o maior volume desse movimento. Aqui ele teve o maior volume, que foi a vela de exaustão. Então, grande volume na ignição e grande volume na exaustão. Quando fez o movimento de alta, a gente teve os volumes menores. Aqui ele teve o volume decrescente, aqui ele teve crescente. Ah, Zé, por que isso? Agora eu quero que você se atente. Porque dentro dessa estrutura menor de ABCzinho que ele fez aqui, ele também é fracionado. Ou seja, essa movimentação de alta teve um aumento no volume, pernada impulsiva, depois veio uma pernada corretiva, essas duas velas. Aí teve o volume aqui na pernada corretiva, mais fraquinho. Foi até crescente, mas mais fraquinho. Depois jogou a segunda pernada ali, ó, de alta. Aí olha o volume, decrescente. Ou seja, finalizou a correção. E todo esse movimento aqui teve volume menor. Depois começou as velas de baixa e teve um aumento do volume de novo. Só que todo esse movimento por completo teve uma diminuição do volume, finalizando o movimento corretivo para iniciar o movimento de alta. Só que preste atenção, esse movimento de alta, ele foi sendo trabalhado com volume caindo, olha só. O volume ele veio caindo, ó, desde o início do movimento aqui, ó. O volume foi ficando fraco. Olha o volume como que tava, galera. Então, isso mostra pra gente que ele pode ter paradas em zonas relevantes. Aqui ele estruturou uma cunha, começou a estruturar aqui, depois inverteu o fluxo, testou regiões de oferta. Então, você começa a tentar nos sinais que ele pode começar a construir, né? A gente teve regiões ali de oferta. Então, o preço ele estava subindo sem combustível. O carro estava andando, só que sem combustível, estava na reserva já. Então, quando o carro está na reserva, ele anda um pouquinho, né? Ele anda, mas vai chegar uma hora que o carro para, entendeu? Então é aquilo. E a tendência no mercado é a mesma coisa. Então, quando o mercado trabalha aqui sem volume, vai chegar uma hora, acabou o combustível, ele vai virar o mercado, vai virar os preços. E aí, olha só o que a gente observa, uma grande queda. Aí já essa queda, olha o volume como ele aumentou, galera. E eu quero que vocês prestem atenção, galera. Olha o volume como ele aumentou, ele ficou crescente nesse movimento de queda, tá vendo? Desde aqui do início, foi crescente, olha, foi crescente. Aí, no final do movimento, ele começou a ser decrescente. Fez uma manipulação de fundo e foi começar a subir. Agora, olha essa alta daqui. Essa alta tá de reversão, galera?
mais uma vez a alta não está de reversão, porque esse movimento de alta do mercado está com volume bem baixinho. Olha o volume decrescente, olha o volume fraquinho, rapaziada, volume fraquinho. Aí ele gerou uma liquidez micro ainda. Eu gosto dessas manipulações micro chegando na resistência de oferta. Se eu for olhar o RSI, olha só o RSI, divergência na última aula do canal aqui eu ensinei para vocês, pô, divergência ali, região contextualizada. Aí você puxa uma order block aqui, região de oferta, galera, região de interesse, região de resistência. Você puxa uma Fibonacci do movimento impulsivo de queda. Olha aqui, galera, onde que fica? Exatamente na 61.8. Aí você puxa uma VWAP do dia, ó, começo do dia. Olha lá onde dá, exatamente na resistência, na concentração de volume do dia. Ah, puxa um volume profile de todo esse range aqui para trás, onde que dá? Exatamente naquela região, uma concentração muito grande de defesa, além da projeção do movimento. Então ele fez esse A, fez esse B, jogou o C lá. E pode ver, ó, o movimento A, ele teve sua característica aqui, depois foi diminuindo, ó. Aí fez a pernada corretiva, diminuiu, depois subiu um pouco a pernada impulsiva por último, e caiu, ó, na última. Só que aí nela por todo ela foi decrescente. E aí o que isso fez? Isso fez o mercado alinhar com ponto de precisão, com risco baixo, ó, risco ali de 75 pontos, 80 pontos aqui, só que com uma queda reta de 540 pontos. Uma operação ali de 6 vezes o risco e 540 pontos no mini índice é muita coisa, porque o mínimo que você poderia lucrar numa movimentação dessa, com um contrato mínimo, é simplesmente R$100, porque cada ponto equivale a 0,20 centavos. Mesma coisa que você dividir por 5. Então é em média ali R$100 para mais. Então você poderia pegar um bom lucro nesse movimento, utilizando esse conhecimento que eu estou te ensinando agora de forma totalmente gratuita. E se esse pregão não tinha fechado, provavelmente ele ainda iria sentir essa região de resistência, estava subindo com volume bem baixo, né? Uma característica aqui bem parecida com a anterior e com bastante liquidez nesses fundos. Então provavelmente ele iria sentir essa região e trabalhar um movimento de queda. Talvez isso fique até para segunda-feira aí para vocês mapearem, mas precisa alinhar alguns outros detalhes. E rapaziada, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu tô muito feliz que você chegou aqui até o final. Eu quero de fato saber quem que está comprometido, quem de fato está aqui ficando até o final, absorvendo todo o conhecimento e detalhe que eu passo para vocês. Deixa aí o seu comentário se você tá fechado, se você está mudando a sua visão do varejo, a sua visão básica de mercado e começando a enxergar ele com profundidade, com técnica, com profissionalismo. Comenta aí embaixo. Não esquece de deixar o seu like e, muito importante, clica na descrição que tem mais links importantes para vocês. Te espero nos próximos vídeos.